Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o que não fazer quando a criança está adoentada e não quer comer. Grande causa de preocupação entre os pais, né? Às vezes idas à emergência, tarde da noite, ou ligar para o pediatra, se desesperar e começar a fazer um monte de coisa inadequada, que vai até piorar a situação. Então, vamos lá, tentar entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, gente, se inscreve, curte, compartilha, isso é importante para a gente estimular nosso trabalho e que mais famílias possam receber essa informação. Bem, gente, quando a criança entra numa fase de adoecimento, vai ter uma fase mais aguda, que normalmente dura ali entre 3, a 5 dias, que é quando o corpo dessa criança normalmente está reagindo, o seu sistema imunológico vai entrar em defesa, estimular ali a defesa, a liberação de anticorpos, tem um processo inflamatório no corpo, então liberação de citocinas, e tudo isso é para defender o nosso corpo. E a gente entra numa fase chamada de catabolismo, onde o corpo não se preocupa em somar energia, ingerir energia, calorias. O corpo vai começar a gastar a energia acumulada. E daí porque quando a criança está adoentada, ela não sente fome. Porque esse processo inflamatório, essa reação imunológica, liberação de citocinas, inibem a fome e fazem com que o nosso sistema metabólico, o metabolismo, ele entre nessa fase chamada de catabolismo, que a gente não vai ingerir energias, a gente vai gastar as energias acumuladas. Vai estar lá nos músculos, no fígado, ou na gordurinha da criança. A gente tem depósitos de energia, tá bom? Então a gente suporta sim ficar alguns dias sem comer. E uma criança também pode ficar alguns dias nessa fase de adoecimento. E aliás, vai ser importante. Por quê? Porque se a gente forçar, então vai entrar agora o motivo seguinte. O que acontece se você forçar essa criança a comer? Bem, o sistema digestivo ele não está pronto, preparado para receber alimento. A digestão, o trabalho da digestão, ele gasta muita energia, viu, gente? Quando você come, vai alimento para o tubo digestivo, o corpo precisa gastar energia para metabolizar, para digerir aquele alimento e depois armazenar o crédito de energia ali. E então a gente armazena energia. Mas nessa fase, como a criança está adoentada, ela não vai querer de jeito nenhum gastar energia com isso. Ela não vai comer. O seu sistema digestivo, normalmente, o estômago, o intestino, ele começa a funcionar devagar, a peristalse, o movimento do intestino é lento, a liberação de enzimas, tudo isso é prejudicado. O sistema digestivo, ele é colocado de lado, porque existem outros sistemas, renal, os rins, o coração, o pulmão precisa funcionar muito mais e melhor do que o sistema digestivo. Então a criança não come porque não precisa comer, porque o corpo de maneira sábia responde e faz com que a criança perca o apetite para que ela possa se defender da infecção, do adoecimento. Normalmente uma infecção mais comum, as infecções virais, tá bom? Bem, se você forçar que essa criança coma, o que vai acontecer? Ela vai vomitar. Ela pode até piorar uma diarreia, piorar vômitos, se for uma gastroenterite, que é muito comum a criança vomitando e com diarreia, ela pode piorar, porque você vai colocar alimento forçando, a gente vai falar sobre isso, e o sistema digestivo dela não está pronto, o estômago está parado, sem peristalse, sem liberação de enzimas, ele vai e joga, faz um movimento retrógrado de vômito. E esse corpo também, sabiamente, coloca o alimento para fora, porque não está na hora de comer, tá bom? É muito comum, então, a família começar a se preocupar com essa criança que não está comendo e começa a dar mingau, o leite, às vezes leite fermentado, iogurte, Uma criança, ela gosta de um chocolate, de doce, uma guloseima, um biscoito recheado. A mãe se desespera, vê o menino sem comer, começa a dar tudo, gente? E aí é nisso que esse alimento, normalmente esse alimento calórico, mas saboroso, é um alimento industrializado ou muito rico em carboidrato.
é esse alimento que é mais pesado para o sistema digestivo e vai fazer a criança vomitar, tá? Então, ponto final. Vamos entender isso. Não está na hora de comer e seu filho não vai morrer de fome, não vai piorar. Para com essa coisa de vó que o menino tem que comer porque está doente. Ah, não, saco vazio, não para em pé. Para com isso. Isso é coisa de vó, tá? A gente aceitava no passado. Então, o que é que a gente precisa fazer? Em resumo, o que é que vai ser o seu foco e você precisa realmente fazer nessa fase de adoecimento? Hidratação, tá? A criança adoentada, principalmente naquela fase de 2, 3 dias, que é a pior fase de todas. A criança ainda está com febre, está muito prostrada, mal-estar, perde o apetite mesmo. Nesses 3 dias a criança come muito pouco ou quase nada. Você vai se preocupar em hidratar seu filho. Então você vai usar água, principalmente água. A água demanda, de preferência, ingestão, pequenas quantidades ao longo do dia todo. Pega aquele copinho pequeno lá e fica golando lá, bicando vários golinhos ao longo do dia. Aproveita quando a criança está no estado de melhor, né? Quando você dá um antitérmico, passa febre, ela fica mais espertinha. Nesse momento, o apetite melhora, porque os remédios de febre inibem a produção de citocinas que geram esse mal-estar e até reduz a fome. Tá? Então, quando a gente dá o remédio de febre e melhora o estado geral, espera a criança ficar boazinha e vamos hidratar mais nessa hora. Aí, nesse momento, você pode fazer uma água de coco, um suco preferido da criança, um suco ralinho, não precisa fazer aquele suco vitamina, tá? Alimentos pesados, osmolaridade maior, né? Então, muito denso, como eu falei, carboidrato demais, gordura, vai tender a criança a vomitar. Então, faz um suco, água de coco, ou uma fruta. A fruta in natura, né? A fruta natural, também é um alimento extremamente leve, né? E fácil de ser digerido, que hidrata a criança. Então, se quiser comer alguma coisa, uma fruta. Pronto, gente. É só isso que a gente vai fazer. E ter que ter paciência, porque se você forçar essa criança a comer, ela vai vomitar, vai desidratar e vai piorar. E parar com a ideia de que tem que comer. Essa fase vai durar, como eu falei, entre 3 a 5 dias. Só não pode deixar passar esse tempo, que normalmente depois desses 5 dias, a criança não tem mais febre, ela está melhor, às vezes foi ao pediatra, não, está tudo bem, isso é um resfriado, é um gastroenterite, é uma virose, tudo bem. Chegando mais ou menos nesses 4, 5 dias, a criança já está melhor. O que acontece muitas vezes é que a criança se adaptou e criou um hábito, a família obedece, né? Começa a tomar iogurte, começa a tomar mingau, faz tudo que a criança quer. E é claro, ela não vai comer o almoço, não vai comer as frutas, ela não vai comer a refeição saudável, o cardápio habitual, porque ela começa a jogar com a família e recusa, porque depois a mãe, desesperada, faz o quê? Tudo que a criança quer. Vai dar até o biscoito recheado, o iogurte, o suco, e a criança vai viver à base disso. É muito comum, então em processo de adoecimento, a criança passa por esse desvio da alimentação e não volta mais. Não volta mais, porque se cria um hábito e se cultiva esse hábito aí. Então, essa dica final aí é muito importante. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha. Deixa nos comentários aqui suas experiências. Isso ajuda a disseminar essa informação para mais famílias.